Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Nesse episódio, o tema é Egito. Quem em algum momento não teve alguma curiosidade ou se encantou com o Egito Antigo? Há milênios antes de nós, imensas pirâmides em pedras, templos e obeliscos foram construídos. Vários sarcófagos e inscrições intactas chegam até os nossos dias, deixando-nos com um legado desafiador de compreender os mais variados aspectos dessa fascinante civilização antiga. Os responsáveis por desvendar várias características dessa civilização são os egiptólogos. Mas afinal, o que é egiptologia? A egiptologia pode ser, resumidamente, definida como um estudo da antiga civilização egípcia, da pré-história até a conquista árabe. Entretanto, no Brasil não existem cursos de graduação ou de pós-graduação específicos em egiptologia, tal como ocorre nos Estados Unidos ou na Europa. Mas isso não significa que não é possível se tornar um egiptólogo no Brasil. Então, como fazer? O caminho inicia-se geralmente com uma graduação em História ou Arqueologia, com a feitura de disciplinas optativas voltadas para a área de História Antiga, se existir essa opção na instituição. Depois da graduação, para se tornar de fato um egiptólogo, uma das alternativas é procurar programas de mestrados e doutorados que contemplem a área de História Antiga e seguir com pesquisas em Egito Antigo. Apesar de nem tudo serem flores, também não são só espinhos. Para falar um pouco de como é fazer pesquisas sobre o Egito Antigo no país, nós convidamos duas egiptólogas brasileiras para conversar conosco aqui no Pudim. A primeira delas é a professora Margarete Bacos. Ela tem um currículo bem grande. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em História pela Universidade de São Paulo, USP, pós-doutorado pela University College London. Ela é professora sênior no quadro permanente de docentes da Universidade Estadual de Londrina e passou a desenvolver pesquisas sobre egiptologia e egiptomania em meados de 95, estudando especialmente as contribuições do autor Yaroslav Cerny e os estudos da cidade de Deir el-Medina, no Egito. Hoje também conversaremos com a professora Thaís Rocha. Atualmente ela é professora da USP, doutora em Egiptologia pela Universidade de Oxford, bacharela e licenciada em História pela USP, Universidade de São Paulo, mestre em Estudos Judaicos e Árabes pelo Departamento de Estudos Judaicos e Árabes, na mesma universidade. Ela é membro também do Amarna Project e do PastNet Oxford. A professora Thaís tem experiência nas áreas de História e Arqueologia, com ênfase sobretudo sobre os estudos da Antiguidade, pesquisando principalmente o espaço doméstico e suas transformações no Egito Antigo no período do Reino Novo, com atuação e interesse nos temas de arqueologia da casa, domesticidade, cultura material, arqueologia da paisagem, sobretudo assentamentos urbanos no Egito, arqueologia das comunidades, estudos de gênero, orientalismo e história da egiptologia. 2 currículos sensacionais. Quem vai guiar essa entrevista é o Aleph Testa, junto comigo, Nath Belmaia. Sejam muito bem-vindas, professora Margarete e professora Thaís. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Professora Margarete, professora Thaís, muito bem-vindas. É um prazer entrevistá-las nessa noite. E para a gente começar, vocês poderiam falar um pouco dessa trajetória acadêmica de vocês? Por onde que vocês começaram a estudar essa temática do Egito? Como que surgiu esse interesse? Como que foi esse estudo para vocês? Boa tarde, Aleph. Boa tarde, Thaís. Muito obrigada por me convidarem. Este ano de 2021 é um ano muito marcante, muito importante na longa trajetória de estudos sobre o Antigo Egito, que eu iniciei em 1971. Nessa ocasião, eu estava na Inglaterra e tive a oportunidade de conhecer, de ser apresentada e até de conviver com o professor Geoffrey Martin, que eu já conhecia da literatura,
porque foi um grande arqueólogo, historiador, descobridor da tumba do Horemheb. Com isso ele se tornou mundialmente conhecido e se revelou uma pessoa extremamente simples, acessível, com a qual eu mantive uma longa amizade. Até que em 1988, vejam bem que as minhas datas são antigas, eu consegui finalmente uma bolsa de estudos na Inglaterra e, sob orientação dele, eu iniciei então uma pesquisa sobre o Antigo Egito, muito direcionada a uma vila de trabalhadores do Egito, chamada a Vila de Deir el-Medina. Desde essa época, eu nunca mais parei de estudar o Egito, embora eu tenha tido muito trabalho na academia com outras disciplinas. Então eu posso dizer a vocês que esse meu estudo foi um estudo muito batalhado para ter tempo, porque Egito Antigo é um foco que merece muito atenção. Então toda a minha formação no Brasil foi sobre história do Brasil, história do Rio Grande do Sul, e o meu salto, esse que eu chamo um salto de qualidade, foi dado quando eu já tinha 40 anos. As pessoas começam a estudar o Egito mais cedo hoje em dia, bem mais cedo, mas eu comecei nessa época. E como eu nunca mais parei, eu tenho bastante coisa acumulada. Não sei se fica bem assim, vocês querem saber mais? Não, está ótimo. Professora, bom, eu vou perguntar porque eu sei, né? Mas você não ingressou na carreira acadêmica estudando Egito, né, professora? Você só podia comentar um pouquinho sobre isso? Nath, tu sabe que é difícil comentar um pouquinho, mas eu vou tentar. Atravessa muitos temas no meio, né? E esses temas, inclusive, estão relacionados com um dos temas originais da minha pesquisa sobre Egito. Porque eu fiz o meu mestrado no Brasil e o tema foi um tema que eu tinha curiosidade de trabalhar desde o período de graduação, que foi sobre a abolição da escravatura no Brasil. Então, fiz a dissertação de mestrado, defendi, e aí na hora de fazer o doutorado, porque naquela época tinha que ser no Brasil, então eu fui para a USP. Em São Paulo, eu tive colegas e professores maravilhosos, e eu trabalhei então com um tema muito original. Até hoje ninguém desenvolveu, porque o tema, além de original, é um tema bastante sisudo. Saí da abolição e fui trabalhar com a administração municipal em Porto Alegre. Descobri umas coisas incríveis sobre a minha cidade. E fiquei uns bons 4 anos trabalhando com isso. Quando eu terminei, então, que eu estava quase fazendo 40 anos, eu digo, bom, chega de trabalhar com coisas que não são exatamente do meu interesse. Agora o resto da minha vida, eu já tinha entrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o resto da minha vida eu vou dedicar ao que eu gosto. Aí me candidatei à Bolsa de Estudos na Inglaterra e fui. Fui e foi uma experiência incrível, foi uma experiência maravilhosa. Eu vi que a Nath colocou uma pergunta aqui que eu achei da maior importância. Alguém para ser egiptólogo precisa saber os hieroglifos? Eu diria, aquele pouquinho, aquele mínimo que dá para chegar até os antigos egípcios, sim, a pessoa tem que saber. Porque esse foi o grande instrumental com o qual eu voltei da Inglaterra. Tive tempo ainda de conviver, bastante tempo até, com um dos maiores egiptólogos, de fato, um cachorro grande da egiptologia, que foi o Ciro Flammarion Cardoso. Hoje ele não existe mais. Então, por causa dessa grande perda, eu me tornei a decana de egiptologia neste país, o que chega a me dar arrepios. Porque quando eu comecei, eu jamais pensei que um dia eu ia ter tantas homenagens, tantos convites, tanta procura. E justamente tudo isso foi em função de eu ter estudado os hieroglifos. Graças também a isso, eu escrevi os meus livros, todos eles em 3ª, 4ª edição. Eu escrevi o primeiro livro sobre hieroglifos no Brasil. Foi publicado pela editora Brasiliense, que na época era a melhor editora que nós tínhamos. Eu tive, assim, a felicidade de conhecer a diretora, ficamos muito amigas, e deste livro saíram 2 edições, O que são os hieroglifos. Ainda existe este livro à venda, claro que no mercado estante virtual, mas não nas livrarias, porque depois que a Danda Prado morreu, a editora não editou mais o livro, então ele não está à disposição, mas nas livrarias virtuais sim. Voltei da Inglaterra com uma bagagem muito boa, porque eu tive muitas oportunidades de assistir palestras
com gente que já não existe mais. Kenneth Keats, entre outros tantos. Assisti muitas palestras, me informei muito, conheci muitos museus. Foi uma coisa maravilhosa. E voltei com essa carga que ninguém tinha ainda aqui, que eram os hieroglifos. E lá foi passando o tempo. Bom, o que mais, Nath? Eu sei que tu também pergunta. Não, muito interessante, professor. Querido. Hoje em dia é muito interessante você ter conseguido essa bolsa, porque hoje em dia as restrições para conseguir uma bolsa fora são bem mais pesadas, restringem idade, enfim, entre outras. Mas vamos ouvir um pouquinho da professora Thaís agora, como é que ela chegou na temática do Egito? Bom, primeiro, obrigada, Nath, obrigada, Aleph. Um oi, eu não sei que horas as pessoas vão ouvir, então, né, olá para todo mundo que estiver ouvindo, para a professora Margarete Bacos, boa noite. Bom, é uma pergunta assim que eu costumo dizer que eu não tenho uma resposta inteligente para dizer quando que eu comecei a me interessar pelo Egito, porque o interesse sempre veio desde a infância, né? Eu acho que aí o desafio é como que a gente transforma esse sonho de infância, essa curiosidade, né, dessa fase, num projeto profissional, né, num projeto de vida. Eu acho que esse salto é que é o difícil de fazer, né? Então eu tomei a decisão de fazer a faculdade de História, né? Era o caminho óbvio aqui no Brasil, pela ausência de um curso especializado em egiptologia, e fiz o bacharelado na Universidade de São Paulo, tendo a oportunidade aí de fazer uma série de disciplinas voltadas para arqueologia, né? Fiz a minha iniciação científica no Museu de Arqueologia lá da USP, sob a orientação da professora Elaine Hirata. Na época eu não fazia trabalho relacionado ao Egito, né? A gente trabalhou com arqueologia mediterrânea, mas o interesse pelo Egito se mantinha, né? Eu sempre tentava chegar um pouquinho mais pro Oriente, né? Como é que as coisas andavam por aqueles lados. E aí, quando eu terminei a graduação, eu tive um espaço, um gap muito grande entre o início do mestrado e o final da minha graduação, né? Eu trabalhei muitos anos dando aula para o ensino fundamental, fiz uma série de coisas, trabalhei no Museu de Arte de São Paulo, comecei lá, inclusive, com um trabalho no serviço educativo durante a exposição que veio do Museu do Louvre. E foi uma oportunidade muito legal, porque foi um primeiro contato com as peças, né, egípcias. Na época, o professor Antônio Brancalhão, que faleceu recentemente, era o responsável por essa exposição, junto com o Museu Francês. Então, pude acompanhar de perto, né, essa trajetória. E acabei ficando no MASP, né? O trabalho acabou da exposição, era uma exposição temporária, e eu fiquei no museu por muitos anos. E aí eu voltei para a academia muito depois. Nesse espaço de tempo eu fiz muita matéria na antropologia, muito interessada aí nos estudos de gênero também, e fui transformando, né, tentando aproximar isso cada vez mais desse trabalho com o material da história egípcia, que foi, eu acho, o grande pulo do gato, né, assim, de transição profissional. Não sei se você quer que a gente já fale um pouco, que eu fale um pouco já da pós-graduação, ou você quer esperar? Pode falar? Já pode comentar, Thaís, já pode comentar. Falar? Bom, eu entrei para fazer o mestrado no Departamento de Letras Orientais da USP. Na época surgiu essa oportunidade e eu achei que ela foi muito interessante. Primeiro, né, enfim, para ter a possibilidade de sair do departamento de origem, mas acho que também por ter contato com o mundo árabe, né, que a gente tem, infelizmente, isso muito restrito no ambiente universitário. O Egito é um país muçulmano, fala árabe, e a gente às vezes esquece disso. Às vezes a gente fica só pensando no Egito antigo, dos antigos egípcios, das pirâmides, e esquece que as pessoas estão lá hoje, né? Que o Egito tem uma trajetória histórica muito mais complexa e interessante. Então, quando eu fui para o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer uma série de disciplinas estudando o mundo árabe, né? E acho que conseguindo me aprofundar e entender de uma outra ótica essa perspectiva que a gente chama de orientalismo, né? Que não é só a visão que nós ocidentais temos sobre o Egito Antigo, mas entender, inclusive, como que os próprios falantes, né, da língua árabe se apropriaram também dessas culturas. E como o Egito Antigo, de certa forma, se transformou também nesse período, né, ao ser conquistado pelo mundo islâmico, né? Quais foram as transformações sofridas a partir daí. E o meu mestrado foi sobre as cartas de mulheres no período ptolomaico,
foi uma tentativa na época de ajustar um interesse que eu tinha muito grande nos estudos de gênero, né? E também de pensar o Egito a partir de um recorte que era familiar para mim, né? A gente tem uma formação no Brasil, quer dizer, tinha naquela época, né? Uma formação muito mais voltada para o mundo greco-romano. A possibilidade de estudar o Egito era muito limitada. Então, é o que tinha para a gente de oferta em termos de história antiga, né? Nos cursos de graduação. E aí o mestrado, eu fui, acho que, fazendo essa transição com mais clareza. E foi uma oportunidade muito bacana, porque durante esse período o meu marido ganhou uma bolsa para fazer o mestrado na Inglaterra, né? Então nós fomos juntos. Eu já tinha começado o meu mestrado aqui no Brasil e fiquei 1 ano lá, né, junto com ele e, né, acho que da mesma forma com a professora Margarete Bacos, né, me beneficiei muitíssimo dessa experiência, né? Conheci os pesquisadores, tive acesso às bibliotecas, né? Tive muito apoio dessa turma e acho que o grande salto da pesquisa foi ter tido a oportunidade de conversar com a minha bibliografia, né? Uma coisa é você ler os livros, outra coisa é você falar com o professor que escreveu aquele livro, né? E aí acho que isso dá pra gente, assim, outra percepção, né, do que a gente está estudando. Então, a dissertação ela foi escrita, né, dentro desse mergulho aí na egiptologia inglesa. Eu consegui transitar bastante bem nesse período entre os departamentos de antropologia, onde o meu marido fazia o curso, e os departamentos de egiptologia, né? Então, ali em Londres era tudo muito perto, né? Ele estava na University College London, então era fácil de ir para o Museu Britânico, era fácil de ir para a Egyptian Exploration Society, era fácil de ir para Oxford e Cambridge, porque, né, com ônibus e trem é muito rápido. Então foi assim uma experiência, eu sempre digo assim, né, a sensação de chegar na Disneylândia, né, porque você tem o contato com gente muito séria que estuda e trabalha, né, diariamente com aquilo, mas também aos recursos que essas pessoas têm, né, que são as bibliotecas, que no Brasil a gente carece muito ainda desse tipo de estrutura. E aí quando eu voltei pro Brasil, terminei a dissertação, né, e nesse período na Inglaterra apareceram aí oportunidades, né, para voltar para fazer o doutorado. Então eu planejei a tese, né, eu terminei o mestrado com a pergunta assim, bom, se as mulheres escrevem as cartas, como se diz, né, sempre nos ambientes privados, né, se elas estão sempre dentro de casa, o que é uma casa egípcia, né, isso nunca estava claro na literatura, né, e aí o projeto de pesquisa, então, do doutorado foi estudar a ideia de espaço doméstico no Egito. E aí eu fui aceita na Universidade de Oxford, fiz o doutorado lá, fiquei 5 anos, né, depois desse vai e vem inicial. Meu marido voltou depois porque ele fez também o doutorado lá, então a gente conseguiu conciliar essas experiências acadêmicas em conjunto, que foi muito bom, né, muito desgastante também, né, se um fazendo doutorado já é difícil, quando tem 2 no casamento ainda é mais difícil, né? Você precisa lidar com a crise da pesquisa do outro. Mas foi uma experiência muito boa, né? E aí tive a oportunidade, durante o período do doutorado, de entrar com projetos, né? Fazer parte do Amarna Project, de fazer escavação junto com essa equipe. Então foi muito bom, né? Esse mergulho dentro da egiptologia inglesa. Thaís, uma curiosidade pessoal. Foi difícil de você ingressar nesse meio acadêmico inglês? Foi difícil ingressar nesses projetos, de ser aceito? Como que foi esse processo? Se você puder resumir um pouquinho. Assim, não é fácil. Bastante trabalho. Eu acho que tem um processo aí que é o processo operacional das inscrições nos programas, né? Você tem que ter as provas de proficiência. Então, o aluno precisa... Os calendários deles são diferentes. Então, quem está interessado em fazer isso precisa, de fato, se planejar. Planejar do ponto de vista de tempo, né? Mas também de investimento financeiro, porque essas inscrições, elas são pagas, né? As provas são pagas. Costumo dizer assim, eu dei muita aula particular para conseguir dar conta disso, né? Assim, né, você tem que traduzir os documentos, né, para validação dos diplomas e eles reconhecerem isso lá. Então tem todo um processo que é burocrático e precisa ser planejado, né? Você não consegue fazer isso assim de uma hora para outra. Uma coisa que eu fiquei muito surpresa na Inglaterra foi em 2010, né, quando eu cheguei lá.
era uma comunidade acadêmica muito internacional, assim, muito vibrante e inclusiva, né? Assim, eu não esperava. Eu achava que eles iam ter uma resistência, né? Um descaso, né? Enfim, uma aluna do Brasil, sem formação específica na área, né? Sem uma formação especializada como eles têm na graduação. E, na verdade, a postura dos professores, né, e dos pesquisadores lá era sempre muito generosa, né, sempre muito aberta, receptiva e sempre muito interessada em uma perspectiva diferente, né? Assim, todos que eu conversei, todas as instituições que eu visitei e eventos que eu participei, era sempre isso, assim. Nossa, que bacana que tem alguém fazendo isso, né? Que legal que vocês estão abrindo esse campo no país. Que bacana que você pôde vir para cá, sabe? Que legal esse tema de pesquisa. Sempre tinha uma outra situação que era assim, nossa, mas vocês estudam Egito no Brasil, né? Como se a gente não pudesse, né? E aí você tinha que explicar, né? Pois é, vocês estudam a Amazônia, vocês, né, estudam o mundo inteiro, por que nós não podemos também fazer a mesma coisa? Mas eu diria assim, dentro das instituições, nas esferas mais altas, havia uma receptividade dos professores que eu não encontrava no próprio Brasil. E isso foi muito surpreendente, né? Assim, muito positivamente surpreendente. Eu acho que a gente sempre vai com um certo complexo de vira-lata, né? E a gente precisa olhar para a formação que a gente tem, que é muito mais plural, diversificada, né? A gente se expõe a temas que eles não conhecem, né? A literaturas que eles não têm acesso, e isso deve ser visto como uma vantagem. A gente tem que correr atrás do resto, né? Mas isso precisa ser visto como algo positivo também. É uma perspectiva de fora, né? Uma perspectiva que não é treinada dentro de uma escola de egiptologia inglesa, né? Ou francesa, ou alemã, enfim. Eu acho que isso ajuda a gente, né, a transitar melhor por esses espaços institucionais. Uma coisa que quando eu morei uns anos em Portugal, eu não fiz nenhum tipo de atividade acadêmica lá pelo valor. Os valores cobrados, na época, para mim, eram muito altos. Eu não sei se na Inglaterra eles cobravam, mas era coisa de, na época, 2.000 euros, o que eles chamavam de propina pelo semestre para fazer um mestrado. Então, na época, para mim, eu não podia. Então, eu morei em Portugal, mas eu não pude fazer um mestrado lá, porque eu não tinha como pagar. Eu falava, gente, isso era um valor muito grande para mim no período. Sim. Na Inglaterra tem também esse tipo de pagamento ou não? Tem, e é muito caro, né? No sistema Oxbridge, que é Oxford e Cambridge, se não me engano, o Durham na Escócia tem também. Você paga a taxa anual da universidade, que é caríssima, né? Quando eu fui, era na faixa dos 20.000 libras, porque eu era uma aluna eu não tinha cidadania europeia, eu não fazia parte da Commonwealth, eu não tinha nada, eu era brasileira, né, total, assim, né? Então as taxas eram o dobro pra gente, né? Os alunos internacionais, que eles chamam, fora desses grupos, pagam o dobro. E nesse sistema Oxbridge, você ainda paga a taxa do college, né? Eles têm um sistema, uma espécie de federação da universidade, né? Quando você entra na universidade, você é obrigado a fazer parte de um college, que, enfim, é a sua residência, o seu espaço de convivência social, e você paga uma taxa anual para isso também, fora viver, né? Então, assim, eu não teria feito esse doutorado se eu não tivesse tido uma bolsa do CNPq. Eu me inscrevi para várias bolsas lá, né? Acho que é sempre bom dizer assim, né? Porque contando, a gente sempre acha que assim, nossa, mas ela teve tudo tão bonitinho, né? Assim, né? Não, eu levei muito não, né? Quando eu fiz a inscrição para o doutorado, foi ano de eleição, Copa do Mundo, então eles cortaram uma série de benefícios, né? Assim, para dizer quase tudo. Então não tive a bolsa, perdi a vaga, tive que fazer a inscrição de novo. Já estando na Inglaterra, né, porque o marido já precisava voltar, né, depois de um período de trabalho de campo, então foi bastante sacrificado, assim, não veio nada fácil, né, e o processo de inscrição de bolsas é também muito, muito aleatório, né, as bolsas na Inglaterra também são muito aleatórias, cada departamento tem uma oferta de bolsas, né. Você tem, às vezes, um departamento que recebe mais bolsas do que outro, e aí você dá a sorte ou não naquele ano de fazer parte daquele departamento, né?
Então, eu conheci alunos de lá brilhantes que não tinham ganhado bolsa para estudar, né? E se endividaram, assim, então vão pagar a formação que tiveram no PhD em 20, 30 anos com empréstimos estudantis. Então, a situação do aluno, a situação do aluno europeu, norte-americano, né, é muito difícil, né? Não é porque eles têm excelentes instituições, né, e possibilidades de formação que a gente não vê, que a gente não tem, que eles não têm as dificuldades deles, né? 2010, um pouquinho depois, por exemplo, a Inglaterra dobrou o valor das taxas anuais das universidades, né? A gente precisa botar na conta aí também o processo de restrições a imigrantes que aconteceram, né? Eu peguei toda essa fase, então visto ficou mais caro, visto para estudante ficou mais difícil, né? A quantidade de documentos que eles pedem para isso. Por isso que eu chamava a atenção do processo de planejamento, né? Quando você vai iniciar esse processo de eu quero estudar no exterior, você precisa saber onde que você está pisando, né? E se planejar financeiramente, no calendário e também emocionalmente, porque assim, é muita espera, é muita frustração, né? Pode ser que não dê certo na primeira, né? Aí você tenta novamente. Então, eu acho que é importante mostrar isso, assim, sem romantizar, né? Porque senão a gente fica com uma ideia tão fantasiosa, assim, né? Que lindo, tudo né? Lindo. Não é. Assim, é muito legal, é muito bom, mas é muito difícil também, né? É muito sacrificado. Então, acho que isso precisa entrar na conta. A gente precisa se preparar para isso também. Eu encorajo todo mundo, assim, eu quero estudar no exterior. Vai. Né? As pessoas são abertas, elas são interessadas, a gente tem muito a contribuir na academia internacional, mas a gente precisa, assim, respirar fundo e, né, encarar a batalha. Esse contato com o mundo acadêmico inglês é um ponto em comum, né, da trajetória de ambas. Mas assim, ainda mais agora, complementando, né, você havia mencionado sobre eles terem um amparo, né, material muito mais elaborado do que o nosso, em questão de bibliotecas e outros tipos, que aqui no Brasil às vezes a gente não tem, né, as mesmas traduções de livros que você encontra. Mas assim, uma outra pergunta que acho que vem a calhar nesse momento é se é possível ser um egiptólogo no Brasil. E se vocês acreditam que sim, quais seriam caminhos possíveis, né, a serem trilhados? Bom, eu gostaria de fazer uma contribuição. Diga. Levando em conta as temporalidades. Quando eu tive a minha experiência, e eu estou muito contente aqui de ouvir a Thaís, a realidade era completamente diferente do que o que a Thaís colocou. Eu também tive a sorte, a bênção de ter recebido uma bolsa do CNPq. Mas eu não precisei pagar taxas muito altas, porque eu estava pedindo um nível acadêmico que não exigia, que era o pós-doutorado, porque eu precisei fazer no Brasil as outras etapas. Então, quando eu cheguei lá, eu diria assim, que eu estava pronta em termos de história, e a zero em história de egiptologia. Então foi outra situação, completamente diferente. A Thaís precisou, né, em 2010, calcar, né, os espaços acadêmicos. E isso, certamente, então, tornou o período dela mais oneroso. Eu fui com meu marido, que antes eu não tinha falado, né? Ele também estava com bolsa, só que ele estava com bolsa da CAPES. Então nós conseguimos alugar um pequeno apartamento em Londres, onde a gente teve todas as condições para trabalhar em casa. E naturalmente procurávamos frequentar, as bibliotecas, conforme fosse necessário. Então era isso que eu queria colocar. Existe uma temporalidade muito grande entre a minha ida, que foi há 50 anos atrás, e a da Thaís, que foi há 10 anos atrás. É isso, Thaís? Começou em 2010. E acho que assim vai ser difícil, eu acho muito difícil que os nossos colegas muito preparados aqui no Brasil, que já vão sabendo, inclusive os geógrafos, que já vão ter feito mestrado, também consigam essas bolsas. E também quero dar o meu, não sei se a Thaís pensa igual, mas eu quero dar a minha opinião. Com o nível que a internet está hoje em dia,
nós temos acesso praticamente a tudo que nós necessitamos em termos de material. Acesso a bibliotecas, acessos a museus. Acho que nós estamos muito privilegiados em relação a 10 anos atrás e a 50 anos atrás. Então também temos que pensar se vale a pena a gente ir, porque nós vamos enfrentar, como a Thaís colocou muito bem, muitas dificuldades. E eu achei extraordinariamente bom o que ela colocou, porque eu achei que só eu tinha passado por isso. Porque eu cheguei lá, eu era realmente assim, apenas brasileira. Os meus colegas, eu tive amizades que eu mantenho até hoje, gente que me ajudou. Teve uma portuguesa que me deu aula particular de hieroglifos, porque eu não conseguia entrar muito bem na matéria, então ela me dava aula particular. Eu pagava, porque lá tudo a gente paga, porque as pessoas precisam do dinheiro, né, para pagar suas taxas. Então foi assim. Bom, e aí a Thaís colocou uma coisa que eu achei muito importante, que os ingleses estranhavam. Mas por que tu veio estudar Egito? E eu dava uma resposta muito parecida com a da Thaís. Por que não? O Egito não pertence a vocês, não pertence aos europeus. O Egito pertence ao mundo. Por que eu não posso vir aqui aprender sobre eles? E eles riam comigo, a gente levava isso na brincadeira, mas eu realmente fiquei bastante preocupada com este olhar. E quando eu voltei para o Brasil, novamente cotejando a minha querida colega, eu senti no Brasil a mesma reação. Ué, o que tu fosse fazer na Inglaterra estudar inglês? Nós queremos professores de Brasil, nós queremos professores da América do Sul. Por que tu foi estudar Egito? E eu, durante muito tempo, eu não pude trabalhar com o Egito, porque não tinha lugar para mim. E eu tive também sorte, acho que eu tive muita sorte, dentro da PUC, quando eu entrei, de ter algumas pessoas lá de cima, um pró-reitor, Urbano Ziles, o irmão Elfo Clemente, algumas pessoas que me deram a mão, permitiram que eu fizesse seminários, que eu fizesse jornadas. Eu fiz 20 jornadas de história antiga para poder falar de Egito. E tive colegas maravilhosos no Brasil, como Fábio Faversani, como colegas aqui de Porto Alegre, que me convidavam: vem cá, tu não quer falar alguma coisa sobre o Egito? E era essa coisa, assim, alguma coisa. Era uma curiosidade, assim. E aí eu fiquei pensando, mas eu não vou passar a vida inteira assim. Eu vou descobrir se não tem Egito no Brasil. Tem Egito no mundo inteiro. Eu já tinha visitado o Egito por força do meu orientador. Não, ninguém pode estudar o Egito sem ir ao Egito. Tu tens que ir ao Egito. Então eu tinha visto o Egito do Egito e também em outros países. E eu digo, por que não no Brasil? Então eu comecei uma pesquisa, que eu ganhei várias bolsas, também do CNPq. Tive vários grupos de alunos que se interessaram por isso, a descobrir o Egito no Brasil. E eu descobri o Egito no Brasil. E eu publiquei muito sobre isso. Eu descobri que existia muito Egito no Brasil através da egiptomania. Então eu posso dizer, de fato, agora que eu já estou quase saindo do páreo, mas assim, que eu descobri o Egito no Brasil. Então eu sou decana não apenas de egiptologia, eu estou decana de egiptomania. E aí sim, dentro da universidade havia muito, como é que eu vou dizer uma palavra assim? Havia uma certa desconfiança, um certo preconceito sobre a egiptomania. A egiptomania é coisa de louco. Não, egiptomania não é coisa de louco. Egiptomania é Egito no Brasil, como existe em todos os lugares do mundo. Então assim, eu me empolgo muito quando eu falo sobre isso, então vou parando por aqui. Mas assim, vejam bem que é um galope essa história de quem gosta do Egito. Mas eu sugiro que quem gosta do Egito, primeiro estude Egito no Brasil. Nós temos bons cursos de egiptologia agora, no Museu Nacional, na USP, na UF, outras universidades do Rio de Janeiro, no Paraná. Então estude Egito primeiro por aqui. E depois... a gente vive um momento muito bom, né? Assim, muito de expansão da disciplina, né? Tem no norte do Brasil, no nordeste, né? Bons centros, né? No Recife. Nós temos professores que estão voltando para nós, como a Thaís, colega dela, estão dando aulas para a gente aqui, magníficas, de hieróglifos,
cursos que eu estou fazendo, um aos sábados maravilhoso. Então, isso que eu sugiro. Procure Egito aqui. Depois, quando vocês estiverem bem planejados, como a Thaís muito bem colocou, aí vocês vão para lá. Eu posso dar um testemunho pessoal, que eu tive aulas na Universidade Estadual de Londrina com a professora Margarete, e foi com ela que eu descobri um pouco do Egito, principalmente o Egito Antigo. E ela deu um trabalho sobre egiptomania, no qual ela incumbiu o grupo de que escolhesse um objeto no qual nós pudéssemos analisar o fenômeno de uma apropriação do Egito no Brasil. E o que o grupo escolheu foi a capa do Powers... Não foi exatamente no Brasil que isso ocorreu, mas o que a gente escolheu para analisar foi a capa do Power Slave, da banda de rock. Me fugiu o nome agora da banda. E cada um analisou um aspecto dessa capa, que é uma capa que tem elementos do Egito. Eu sei que nós juntamos esse texto e a professora falou: bom, esse texto ficou muito legal e agora vocês enviem para alguma revista, porque ficou muito bom o trabalho de vocês. Esse trabalho acabou publicado pela revista Eidos, uma revista decente. Iron Maiden, a Power Slave é a capa do álbum do Iron Maiden que nós analisamos. Então foi uma experiência muito legal, porque por meio dessa capa nós analisamos várias coisas. A pirâmide, as práticas mortuárias, alguns deuses, está tudo ali. Foram apropriações que fizeram na arte da capa. Então é um meio também de descobrir essa mitologia do Egito. E foi muito gratificante. A professora Margarete é maravilhosa. Fecha parênteses. Muito obrigada. Eu queria falar. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a professora Margarete, porque ela mencionou essa egiptomania, e agora a Nath também falou sobre isso, mas acredito que quem está ouvindo não tem conhecimento desse conceito. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Sim, ele até é bem fácil de explicar. Após a descoberta do significado dos hieróglifos, por Champollion, nós sabemos que foi criada uma ciência, foi criada a egiptologia. A paixão por essa ciência tomou conta do mundo contemporâneo à época, e isso que eu quero explicar. É uma paixão que vem até a atualidade. Essa paixão que vem até a atualidade, ela começou a ser estudada na Europa, principalmente por Jean-Marcel Humbert, que é um professor que foi diretor do Museu do Louvre. Ele tem uma série de publicações com esse título bem grande, Egiptomania, deu muitas aulas e divulgou este conceito. E fui encontrando o livro deste professor, uma ocasião, num lugar bem longínquo, foi no Canadá. Ele estava numa exposição, esse livro, Egiptomania, que eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou pensando existe. Existe Egiptomania. Existe Egiptomania. Eu não estou tendo nenhuma visão. Isso existe. E foi num congresso que eu vi isso aí. Naquela época eu ainda estava ligada em egiptologia. Quando eu voltei, que eu dei início então às pesquisas. Então existiam até agora, nesse momento, egiptologia, que foi criada com a decifração dos hieróglifos por Champollion. Aí apareceu a egiptomania, que é um conceito que veio se desenvolvendo desde a época dos gregos. Desde a época dos gregos, dos primeiros dominadores do Egito Antigo, eles já foram encantados pelo Egito, copiando obras de arte do Egito, escrevendo coisas que eles descobriam sobre o Egito, e tudo isso aí foi tomando um cunho de egiptomania. Bom, agora explicando o conceito de egiptomania. É a utilização, como a Nath há pouco colocou, de coisas do Antigo Egito com novos propósitos, que não aqueles com os quais as coisas foram criadas. Então, eu tenho uma coleção enorme, algumas delas estão em livros, outras em artigos, de objetos, como, por exemplo, só para dar um exemplo, uma academia no Nordeste do Brasil
no formato de pirâmide e chamada Academia Pirâmide. Ora, a academia nunca teve ligação com a academia, né? Então isso foi uma apropriação. A pirâmide nunca teve ligação com a academia. Então isso foi uma criação brasileira. Mas também a gente pode ir no museu. E no Museu do Louvre tem uma linda de uma coroa do Baixo Egito, utilizada como um bule. Então aquilo está no museu. Aquilo era das coleções dos reis, das rainhas, que eram apaixonados pelo Antigo Egito. Então, em seguida, apareceu também um terceiro conceito, que é egiptofilia. Esse eu tive muita dificuldade de entender, mas estudei muito para entender esse conceito e agora eu me atrevo a dar para vocês uma definição dele. Egiptofilia é o gosto pelo Antigo Egito. Então esse gosto do Antigo Egito, ele é tão antigo quanto a egiptomania. E a gente pode colocar a egiptologia como o último. Não sei se eu fiz uma confusão, se deu para entender. Não consegui entender sim. Que e bom. É interessante porque você mencionou dos gregos, né? Sim. Que retoma Sim. algumas características do Egito. Sim. Inclusive, bom, eu sou estudante de arte Sim. e muito do que os gregos absorveram, que a gente encara, né, esse período Sim. clássico grego, Sim. a incorporação Sim. da simetria, Sim. a proporção dos corpos em esculturas, Sim, tudo sim. isso foi apropriado e trazido, né, das excursões que eram feitas pelos artistas gregos ao Egito, né? Exato. Não, dá para dizer que os gregos foram uns dos maiores criadores da egiptomania, porque inclusive eles se apropriaram da literatura, a literatura egípcia. Alguma coisa que eles podiam entender ali, Plutarco já pescou e já colocou. Mas muito bacana. E aí, após isso, realmente teve uma repercussão muito grande, né? Essas expedições ao Egito, não só no período grego, agora trazendo mais para uma era contemporânea. E houve um período em que, principalmente no final ali do século XIX, começo do século XX, deu um boom, né, na exploração, nos estudos do Antigo Egito, né? Com a descoberta da tumba de Tutankhamon. Houve 3 grandes momentos da egiptomania, né? Primeiro, então, foi com a descoberta de Tutankhamon. E depois foi na modernidade, depois da descoberta, que voltou a egiptomania. Não, aproveitando, é porque você falou que aprendeu os hieroglifos, né? Hieróglifos. E aprendeu essa leitura. Então, e você já havia mencionado, mas só para complementar, então você considera importante aprender os hieróglifos para entender... Os hieróglifos, perdão. Então você considera importante aprender os hieróglifos para o entendimento mais geral dessa cultura do Antigo Egito? Para entendimento do homem egípcio. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de hieróglifos que é o meu favorito. Os egípcios inventaram mais de 3.000 hieróglifos, né? Mas o meu hieróglifo favorito é aquele com o qual eles escrevem velho ou velhice. Que eles mostram um homenzinho curvado, levando um bastão. E este é o símbolo da velhice. Ou seja, para eles egípcios, a terceira idade, a velhice, só vinha com a dependência física. E assim eu me fascinei pelos hieróglifos, porque eles escolhem os determinativos que passam a visão deles do mundo. Os hieróglifos são janelas abertas para a gente entender o mundo egípcio. Então eu acho impossível alguém se intitular egiptólogo. Eu mesmo tenho dificuldade de me intitular, porque eu acho que o egiptólogo ainda tem que saber os... demótico, tem que saber o cóptico. O egiptólogo completo que eu conheci há 50 anos atrás sabia tudo isso. Então, para mim, egiptólogo ficou uma coisa meio assim. Então, eu tenho dificuldade de me chamar, porque eu só sei os hieróglifos. Mas eu vejo colegas aqui no Brasil estudando o cóptico e estudando o demótico. E eu tenho muito orgulho deles, porque são línguas escritas muito difíceis. Mas o verdadeiro egiptólogo, se ele quer fazer a história do Egito, ele deve transitar por todos esses caminhos. Eu acho isso. Eu ia falar justamente disso. Vocês falaram em algum momento que a Thaís parece que tá dando
se eu entendi bem, tá dando um curso de hieróglifo, é isso, Thaís? A gente, na verdade, o professor carro-chefe da disciplina é o professor Ronaldo Gurgel Pereira, que escreveu a gramática, né, de egípcio clássico, a primeira gramática em língua portuguesa, publicada aí pela editora Chiado. Então a gente fez uma parceria, né, com ele, né, enfim, eu também, com o pessoal do Grupo de Trabalho de História Antiga, da AMPU, e a Universidade Federal de Santa Catarina, que nos, digamos assim, nos cedeu o espaço institucional para tornar o curso possível, né. Eu queria fazer uns comentários em relação a essa questão do que é ser egiptólogo, né, da formação com relação à língua. Eu acho que é importante assim, pensar na história da egiptologia ocidental. A disciplina é inaugurada com a descoberta com a tradução, né, dos textos pelo Champollion. Isso acho que diz muito sobre a natureza da egiptologia na sua origem, né? Ela nasce nos departamentos de línguas, dos estudos orientalistas e com uma carga filológica bastante pesada, né? Ela nasce como uma disciplina filológica. Acho que é importante lembrar também que até o pessoal conseguir entender os textos, né? Toda a pesquisa que se fazia sobre o Egito no mundo ocidental, ela é feita a partir de textos gregos e latinos, né, que é o que chegava para a gente. Então a nossa visão do Egito até o século XX, pouco, né, 20, na metade assim, quando a gente de fato começa a ter acesso aos textos originais, é uma visão absolutamente distorcida, né, e que trouxe aí muitos problemas, e hoje isso tudo tem sido revisto, essas traduções têm sido revistas. Então a egiptologia ela começa também dentro, né, de um escopo aí de disciplinas profundamente colonialista, né, profundamente imperialista. Os países, os impérios europeus vão pro Egito e levam tudo, né, assim, os museus europeus hoje abarrotados de peças egípcias, apesar de existir muita coisa no Egito, né, a gente sabe, mas isso é fruto de um espólio de exploração colonial. Então esse cenário, né, político, social, ele é muito importante na definição dos caminhos que a disciplina tomou no início do século XX, né? A disciplina hoje passa por um processo bastante interessante de revisão e questionamento, né? No entanto, eu acho curioso, e aí também é bem pessoal, né? Por que a egiptologia tem a necessidade tão grande dessas questões existenciais, né? O que é a egiptologia? Ela é mais língua, ela é mais arqueologia? O que é ser egiptólogo, né? Outro dia eu tive uma conversa com a minha orientadora, ela brincou, ela falou assim, mas por que a gente perde tanto tempo tentando definir o que é um egiptólogo, né? Ela disse que os outros pesquisadores das outras áreas não têm essa preocupação, né? O que é um helenista, né? O que é sei lá, né? Assiriólogo, né? E eu achei graça disso, eu achei interessante, falei, é verdade, né? A gente tem uma coisa existencial aí. Porque o processo de formação dessa disciplina acadêmica, desse campo acadêmico, ele diz muito sobre as estruturas ocidentais do conhecimento, né? O Egito é tirado da história africana, né, e é colocado no Oriente dentro de um rearranjo aí, né, epistemológico. Ao mesmo tempo que hoje a gente vive um processo, né, de vamos devolver o Egito para a África, né, a gente não pode esquecer também que o Egito teve uma ocupação islâmica, né, longa na história. Pesquisadores árabes estudaram os hieroglifos, né, na tentativa de ler esses textos. Muita coisa do Egito, o Egito hoje é um país muçulmano, né, enfim, fala árabe. Essas populações hoje não se veem ligadas, muitas delas não se veem ligadas à história africana, né? Então esse também é um tema difícil, né? Polêmico dentro do próprio país, e eu acho que a gente precisa olhar para isso nessa tentativa de calibrar aí as expectativas do que é a egiptologia hoje, porque acho que a gente vive um processo de transformação, de autocrítica, né, de questionamentos de ordem metodológica, conceituais, que são necessários e importantes para a gente, né? Então acho que
Eu concordo com a professora, assim, a gente precisa se aprofundar e mergulhar nos estudos da língua, porque de fato é o que nos aproxima é o que nos deixa mais próximos deles, né, ali. Você consegue fazer isso com a cultura material, sem dúvida, né? O meu trabalho, por exemplo, é todo baseado no estudo da cultura material, mas o fato de ter estudado a língua te abre uma capacidade de percepção sobre essas populações que você não consegue chegar por uma tradução. Mesmo que você pegue uma boa tradução, né? Aquilo ali vai ser uma tradução. E mesmo os textos gregos que falam do Egito, ou as traduções que foram feitas, né, naquela época, assim, numa tentativa de aproximação, são também filtragens. Então eu acho que é fundamental o estudante que quer se debruçar na egiptologia ter acesso a esses contatos, né? A gente não vai ter a mesma formação na graduação que o camarada lá fora tem, que ele estuda essas 5 línguas, né, nos 3 anos de graduação, mas a gente vai fazer um esforço para poder, pelo menos, ter o diálogo, né, com esses especialistas, saber fazer as perguntas corretas, né, saber olhar uma tradução e falar, opa, peraí, isso aqui está um pouco suspeito, né, não está soando muito egípcio. Então, eu acho que isso a professora Margarete Bacos chamou a atenção e é muito importante mesmo, né, a gente precisa fazer esse mergulho, porque senão a gente vai ter sempre uma visão compartimentada, né, dessa sociedade, né, e acho que não faz jus ao esforço acadêmico que merece, né? Professora Thaís, você tinha mencionado no começo da nossa entrevista sobre que você tinha um estudo antes, né, de gênero, antes de você começar a estudar o Egito Antigo, e que você fez um paralelo, então, no seu mestrado, foi isso? E aí, então a gente também tem, né, aquela estigma de que quando a gente fala, né, do Egito Antigo, ou melhor, quando a gente fala do Egito, a maioria das pessoas, elas fazem essa referência ao Egito Antigo, né, uma ideia muito distante, e se esquecem que que existe uma realidade posterior do Egito, né? Inclusive você mencionou isso também. Mas assim, a história do Egito Antigo e dos períodos posteriores, ela é bem complexa e bem vasta. Você fez algum estudo sobre o Egito hoje ou em períodos pós-queda do Império Egípcio? Bom, o meu mestrado é sobre o período ptolomaico, né, o período pós-Alexandre. Existem vários pesquisadores no Brasil que trabalham com esses períodos, né, assim, só para citar inicialmente a professora Márcia Vasques, que está hoje no Rio Grande do Norte, a professora Joana Clímaco, que está no Amazonas, né, que são 2 especialistas brasileiras importantes nessa área. O próprio professor Ronaldo Gurgel também trabalhou com esses períodos, né, o período grego. Então a gente tem bastante gente trabalhando com isso. O que eu acho que é difícil é a gente estudar a egiptologia sem estudar o Egito hoje, né, o Egito contemporâneo. Especialmente o Egito do século XIX e XX, quando ele passa por esse processo de entrar no cenário da história ocidental via colonialismo. O que eu achei que foi, assim, particularmente importante para mim, na minha trajetória, foi ter contato com esse longo período do Egito, né, árabe, muçulmano, né, do Egito dominado aí pelo Islã na era, né, pós, vou colocar assim, né, depois de Cristo, né, a partir do século VI, VII ali. Eu acho que isso foi necessário porque mostrou assim, uma série de coisas que eram feitas, que foram produzidas intelectualmente nessas regiões que não chegam para a gente, né? Eu acho que a gente tem uma visão assim, como se o Egito Antigo, né, você até usou assim, a queda do Império, né? Aí parece que o povo ficou dormindo lá, de repente chegou o Napoleão, achou todo mundo, né? Oi, descobrimos o Egito para o mundo ocidental.
Não, né? Essa versão, assim, é exatamente isso que os europeus queriam, né, naquela época, que a gente achasse que nada tinha acontecido ali e que graças à maravilhosa habilidade científica, né, e capacidade de civilizar o mundo, né, isso chegou a nós, né, e acho que essa narrativa é a narrativa que a gente vê ainda nos livros didáticos, enfim, né, na maior parte das publicações ainda sobre história do Egito que trabalham com essas linhas cronológicas muito, muito estabelecidas. Eu acho que não dá para ir por aí. A gente não consegue entender o próprio processo de como se trabalha no Egito hoje, arqueologicamente, como é que você escava no Egito, como é que você consegue permissão, como é que você entra com a documentação, o fato de você se comportar como turista ou como arqueólogo, né, lá, quais são as implicações. Então o Egito tem uma série de restrições bastante rigorosas aí, né, com, enfim, o próprio material, e entender de onde que vem isso, eu acho que é fundamental para a prática arqueológica, para a prática de pesquisa, né? Não dá para a gente... eu acho que esse é um problema quando a gente estuda o mundo antigo em geral, né? A gente... e acho que no caso do Egito é mais grave, porque a gente tem uma visão do Egito muito congelada, né? Parece que em 3.000 anos de história, para pegar só o período faraônico, eles foram sempre os mesmos, né? Acreditaram nas mesmas coisas. Então a gente tem esses grandes temas, assim, né? A religião egípcia, né? A arte egípcia, como se tudo fosse a mesma coisa. E o fato da gente olhar para esses materiais dessa forma, eu acho que mostra uma limitação nossa, né? Como historiadores, aí, pesquisadores, que a gente precisa olhar isso de outra perspectiva, né? Deixar essas coisas ventilarem, assim, respeitar um pouco, eu acho que se colocar de uma forma mais humilde diante dessas fontes, né? Dizendo assim, olha, nós realmente não sabemos tudo, né? Temos muitas dificuldades de todas as ordens para se aproximar desses materiais. E eu acho que é algo que a gente precisa pôr na conta. Eu não sei se eu respondi, Aleph, o que você estava... Não, levantando. Respondeu sim. Eu acho muito importante você falar sobre isso, justamente por conta desse estigma que tem, né? Esse ponto mesmo que você falou, que a visão congelada que se tem daquilo que permaneceu e é aquilo e nada mais a agregar, né? Eu queria só fazer uma observação. A professora Margarete Bacos comentou bastante sobre essa questão da egiptomania, né, dessas apropriações do passado, e eu achei muito bom quando ela disse assim, as pessoas não levavam, tinham um preconceito, né, em relação a isso, assim, parece que isso é um estudo menor, né, assim, você não é egiptólogo o suficiente, né, porque você estuda as apropriações do passado. Isso é um absurdo, porque a gente precisa se debruçar sobre essas apropriações, a gente precisa entender o modo como a gente foi ensinado a entender o Egito, né? O modo como o Egito chegou para nós nesse pacote, parece um grande meme, né? Assim, tudo misturado, né? Assim, e na verdade, se a gente não faz esse processo de desconstrução, a gente corre o risco terrível, né, de achar que o Egito fantasioso que o século XIX elaborou, né, que o século XVIII elaborou, é o Egito antigo, né, e a gente não pode fazer essa sobreposição. Então eu acho que esses estudos sobre as apropriações do passado, eles são fundamentais, a gente precisa olhar para isso, sim, de forma crítica, né, isso precisa fazer parte da nossa formação como historiador. E que bom que a gente tem bastante gente hoje, né, fazendo esse tipo de trabalho, né, que o Brasil tem uma maneira de se apropriar do Egito muito particular, inclusive, né, pelo carnaval, né, pela história africana também. Eu acho que isso precisa ser bastante valorizado e a gente precisa sair dessas caixinhas, né, tradicionais. Ou se a gente não consegue sair das caixinhas, a gente reconhecer pelo menos que a gente está ocupando uma das caixinhas, né, e aí eu acho que essa importância da gente entender, né, essas apropriações. Tá nas roupas, tá nas bijuterias, tá em monumentos. Egito tem todo lugar no Brasil, é inegável. Não, qualquer festa fantasia que você vai ter alguém vestido de Cleópatra, vestido de múmia. É geral isso.
Nath, eu queria passar nessa maravilhosa entrevista que tu tá proporcionando para Thaís, para mim, o título do teu artigo que eu achei. Professor. Posso? Claro, professor. O inglês do início tá meio enrolado. Power Slave e as apropriações da visualidade do Antigo Egito. : relações e reflexões. É um trabalho de alto nível. Ele está na internet, além de ser publicado nessa revista, e está sendo objeto de estudo dos meus alunos desde que eu comecei a dar a disciplina na Universidade Estadual de Londrina. É um trabalho maravilhoso, vale a pena ser consultado. Tomara que se repitam, existam outros. Aproveitando esse gancho, vocês citaram, por exemplo, então, a egiptomania é uma forma de se estudar o Egito aqui no Brasil, que é essas apropriações. Foi mencionado também esse curso que a Thaís está fazendo parte, está ministrando sobre hieróglifos. Mas vamos voltar só um pouquinho para trás. Um aluno que gosta de Egito, que se interessa pelas temáticas e quer estudar. O que de fato pode ser no Brasil estudado de Egito? Agora a pergunta é para as duas, para a professora Margarete e para a Thaís. Então, eu gosto de Egito. O que eu posso estudar? Além da egiptomania, além desse curso, que temáticas do Egito eu posso estudar? Por quais fontes, principalmente por quais fontes eu posso estudar? Ou seja, onde eu inicio? Quer começar, Thaís? Quer começar, professora? Eu vou tirar para o ímpar. Não, eu acho que eu vou ser bem objetivo. E a Thaís pode depois, né, complementar muito bem. Eu acho, Tati, que o primeiro passo é a pessoa ir na biblioteca da sua cidade, da sua universidade, fazer um levantamento. O que ela encontra ali de Egito? Antes de se atirar, comprar ou ler em outros lugares, eu acho que é a biblioteca. Até mesmo se ela encontrar apenas livros antigos, vamos dizer, antes dessas inovações na historiografia, que de fato elas estão acontecendo bastante. Ver aqueles livros que a gente chama popularmente de amansabur. Fazer uma linha de tempo. Entender o Egito faraônico. Entender o Egito conquistado pelos líbios. Entender o Egito conquistado pelos etíopes. Entender o Egito conquistado pelos assírios. Entender a conquista do Egito por Alexandre Magno. Entender a conquista do Egito pelos romanos. Entender o que significou a Batalha de Actium, que ela então tentou, pela primeira vez na história, fazer uma união de Oriente e Ocidente, razão pela qual Júlio César foi assassinado. Bom, feita essa linha de tempo, preenchida essa linha de tempo, com as fontes que a pessoa achar, ela pode começar a procurar uma bibliografia mais específica. E eu, apesar de ter chegado, né, na internet há pouco tempo, dentro da minha formação, eu sou apaixonada pela internet. Acho que ela deve fazer um levantamento do que está sendo publicado, do que existe de mais novo. Na internet tem uma coisa maravilhosa que se chama PDF. PDFs são textos escritos, em geral, por pessoas que já têm uma certa formação acadêmica, pode ser no início, pode ser já mais adiantados. Então eles fazem artigos autorais, artigos onde eles colocam as suas posições, onde eles fazem revisões historiográficas. E acho que esse é o segundo capítulo, o segundo passo. E depois cair na literatura da historiografia propriamente dito. Se tiver condições, a pessoa vai comprando alguma coisa, que ela pode comprar também pela internet.
se ela tem conhecimento de inglês, que eu sugiro fortemente, e acho que a maioria dos nossos estudantes brasileiros já estão se preocupando com isso, francês, enfim, línguas estrangeiras, italiano, que tem muita gente pesquisando sobre Egito, e aí o mundo é dela. Só depois de fazer essa linha do tempo que você sugeriu, a pessoa com certeza já vai saber o que interessa mais, alguma temática. Exato. A linha de tempo é o caminho do historiador. Nunca vai sair. Para fazer história é trabalhar com tempo, se possível acompanhar essa linha com mapas, trabalhar com história, eu não vejo outra saída. E aí vocês vão ver que o próprio Egito, como a Thaís falou apropriadamente há pouco, a própria história do Egito ela vai se modificando. O Egito dividido em Antigo Império, em Médio Império e Novo Império vai ter proporções geográficas muito diferentes. E quando chegar os romanos vão tentar incluir esse Egito no seu patrimônio e vão conseguir, por 4 séculos. Vão conseguir dominar o Egito. Eu acho que era isso que eu diria. Passo a palavra para a Thaís, que tem também uma grande experiência. Bom, eu acho que eu vou sugerir um caminho assim diferente, né? Eu acho que não existe um único meio de se chegar no Egito. Assim, eu acho que a gente tem hoje possibilidades variadas, né? As pessoas podem chegar por uma inquietação histórica, por um interesse, sei lá, numa curiosidade por filmes, né? Você consegue, enfim, acho que... Mas eu acho que é fundamental a gente garantir de início os nossos instrumentais de trabalho. Então, eu acho que um aluno que quer se dedicar à pesquisa em egiptologia, eu acho que isso serve para todo mundo trabalhando com o mundo antigo, né? Ele precisa começar a pensar no estudo das línguas estrangeiras. Isso é fundamental, né? Porque por mais que a gente tenha uma produção brasileira hoje, né, espanhola, né, eu diria assim, dos países falantes de português e espanhol, que são produções muito importantes e de qualidade, a disciplina, né, o campo de pesquisa da egiptologia, ele não existe se você não dialoga com certas escolas da egiptologia. Isso não se trata de falar que essa é uma postura elitista, colonial, né? Eu acho que esse é um fundamento que ajuda a gente a chegar, né, nesses debates. Do contrário, a gente vai ter acesso a uma literatura muito limitado, né? E aí você vai dizer, bom, mas por que não se traduz então os livros, né? Porque o processo editorial disso é muito complicado, né? Se você publica um artigo, sei lá, hoje, né? Até que ele seja traduzido, se você escreve um livro hoje, até que esse livro seja traduzido, publicado, né, tem todo um processo aí operacional que dificulta esses acessos. Então, acho que começar pelas línguas estrangeiras é fundamental. Eu sempre digo, assim, quando as pessoas me perguntam, mas é uma percepção muito pessoal, né? Eu não acho que a gente tem um caminho correto, né, ou melhor para se chegar na egiptologia. Eu acho que as pessoas têm as suas trajetórias todas muito distintas, né? E eu acho que é justamente a variação dessas trajetórias que torna o nosso campo de pesquisa interessante, porque as pessoas chegam por caminhos diversos, né, com formações, acho que especialmente aqui, com formações muito distintas, mas hoje, com a oferta de cursos que a gente tem, né, a oferta de especialistas muito maior do que quando eu comecei, né, quando a professora Margarete começou, a gente tem gente trabalhando com isso praticamente em todas as regiões do Brasil hoje, né? E isso é muito bom. Nós temos professores no sul do país, no sudeste, para além do eixo Rio-São Paulo, que era tradicionalmente o foco, né, assim, anterior. Nós temos professores no nordeste, no norte do país, né, no centro-oeste, que estão em formação. Então, eu acho que isso é fantástico para a gente. Acho que, nesse sentido, a internet possibilitou aí, né, uma super janela. A gente tem muita coisa boa publicada na internet.
As páginas das universidades no exterior disponibilizam as listas de leituras, muitas vezes, várias nos Estados Unidos dão acesso a isso. A gente consegue entrar em páginas de compartilhamentos de PDFs, né, de pesquisas, como é o Academia Edu, o ResearchGate, tem outros, né, que você escreve, né, você consegue achar o texto do pesquisador. E hoje a gente tem a vantagem do e-mail, né? Você escreve para a pessoa, olha, você pode me mandar o seu artigo porque ele me interessa, né? E a pessoa, gentilmente, né, na maior parte dos casos, responde que sim, né? Então a gente tem acesso a uma outra velocidade, né, de comunicação e circulação dessas informações. Então eu acho que essas referências históricas que a professora citou, acho que elas são importantes porque a gente precisa se situar, né? Mas eu acho que eu estou sendo um pouco anárquica aqui, viu, professora Bacos? Assim, não... eu acho que a gente tem, assim, quase, né, todos os caminhos levam a Roma, né? Eu vou dizer, todos os caminhos podem levar ao Egito. Você pode entrar para o campo da egiptologia hoje via a história da África, né? Via a história do século XIX com a egiptomania. São muitos caminhos interessantes para isso. O que eu acho que a gente precisa garantir, né, para fechar aí, é a nossa capacidade de acessar esses materiais, né? Porque se a gente começa fazendo isso desde cedo, a nossa chance de ser pego de surpresa ou de ter muitos impactos, né, emocionais aí e financeiros tende a ser menor. Eu entendo que a maior parte dos alunos no Brasil tem uma dificuldade com acesso, né, a esses cursos de língua estrangeira. Eu mesma só pude estudar inglês sistematicamente no final da faculdade, né? Não tinha grana para isso, né? Não venho de uma família que pôde, enfim, né, pagar tudo. Então eu entendo esses obstáculos que a gente precisa enfrentar, né? Mas é por isso que eu digo, é importante a gente se planejar, né? É importante a gente ter claro quais são os objetivos e traçar metas curtas para aquilo, né? Metas claras, objetivas, porque aí a gente consegue, enfim, atingindo, né, essas coisas progressivamente. Só vou aproveitar para deixar uma dica, Thaís, para quem estiver ouvindo. Quando eu comecei a fazer línguas estrangeiras, depois do inglês, eu também não tinha dinheiro para fazer uma outra língua. Eu comecei fazendo com a letras. Eu estava estudando na Universidade Estadual de Londrina e pedi no curso de letras francês para assistir a aula como ouvinte. Cheguei para a professora e falei, professora, posso assistir a aula como ouvinte? E a professora autorizou. Eu assisti coisa de 1 ano e meio a aula de francês com o pessoal da Letras. Então não paguei nada por isso e foi um período que eu pude aprender. Então fica como uma dica para quem de repente estiver ouvindo, não tem condição também de pagar um curso, né? Está fazendo algum curso em universidade, tem essa possibilidade, é um caminho também. Vai nas letras e tenta pedir para o seu ouvinte em alguma matéria. Eu só ia comentar assim, que eu acho que muitas vezes as pessoas podem ter a sensação, né, assim, quando vem alguém já num estágio mais avançado da pesquisa, né, que já fez o mestrado, doutorado, a gente tende a achar que essas coisas aconteceram assim, né, e que não houve dificuldades. Eu acho que as dificuldades de se estudar Egito no Brasil são enormes, né, elas melhoraram muito, mas elas não são menos difíceis, né? Eu acho que isso a gente precisa reconhecer, as dificuldades que a gente tem no acesso à literatura, né? A gente não tem biblioteca, né? Então eu acho que o aluno, né, que está interessado em perseguir essa carreira acadêmica, ele precisa ter claro qual é o cenário que ele está dentro do país, né? E pensar estratégias para como é que ele lida com esse cenário. Eu acho que isso vale, claro, né, para todo mundo envolvido em pesquisa. Não estou aqui
querendo argumentar, achando que a egiptologia está, né, enfim, acima do bem e do mal, não é isso. Mas são demandas muito específicas da área, que eu tenho certeza que os colegas que trabalham com o mundo romano, né, o mundo grego, a própria assiriologia, a própria arqueologia também, né, tem esses desafios. Eu acho que a questão do acesso, né, a gente teve um momento muito bom de expansão do ensino superior no Brasil. A gente teve mais oportunidades, né, de estudar tanto aqui como fora, e a gente está vivendo hoje uma situação de muitas dificuldades, né? E eu acho que aí a pandemia ela ajudou, num certo sentido, a fazer com que as pessoas fora do Brasil tenham a ideia do que é se fazer egiptologia sem biblioteca, né? E isso é uma coisa que era difícil explicar, né? Eu me lembro assim, quando... Nossa, mas vocês não têm uma biblioteca como essa, como é que vocês fazem, né? Eu falo, pois é, a gente faz milagre, né? Assim, dá para fazer, mas é muito difícil. Então, acho que hoje essa situação abriu os olhos, né, de muitos pesquisadores nos grandes centros, de entender a questão de acessibilidade, né, tanto com relação à língua, como com relação aos espaços para estudar, aos recursos para se estudar, né? Isso, os colegas que estão no Egito hoje, os egípcios, passam por dificuldades também, né? Não é porque eles estão lá que a egiptologia para eles é facílima de se fazer. Então, eu acho que é importante assim, ter em frente esse cenário, né? Sabendo das dificuldades, sem fazer, né, tragédia, sem romantizar, para que a gente consiga se planejar, como eu disse, financeiramente, emocionalmente, porque tem horas que desanima, né? A gente precisa, acho que, aproveitar o processo de expansão que existe hoje, né, dos especialistas no Brasil, e somar forças, né? Acho que a comunidade egiptológica precisa ser mais generosa consigo mesma, né? Assim, se apoiar mais, se fortalecer, para que a gente consiga dar suporte, né? Assim, para que a gente não precise ter alunos das gerações seguintes passando pelas dificuldades que a gente passou. Eu acho que eles têm que passar por outras, né? A gente precisa resolver uma série de coisas para que eles não precisem passar por isso, né? A gente abre espaço e não fecha. Então, enfim, parece um pouco... Me empolguei aqui falando, mas eu acho que isso está muito... Acho que é muito necessário, assim, sabe? A gente ser realista, mas se apoiar, se criar oportunidades, né? Como essas que vocês estão fazendo hoje, né? De juntar aí, né? Especialistas com histórias diferentes, formações diferentes. E isso é muito bom, porque acho que mostra como a experiência acadêmica ela é diversa, ela é interessante, ela é rica, né? E cada um faz a sua história aí, né? A sua trajetória. Me empolguei, gente, desculpa. Não, sem problemas. Bom, eu, em nome da equipe do projeto Pudim, né, da UTF, gostaria muito de agradecer a participação de vocês duas, professora Thaís, professora Margarete. Foi enriquecedor esse nosso papo e acredito que isso possa levar também para muitas pessoas que tenham interesse na área e que desejam saber um pouquinho mais e expandir um pouquinho mais esses conhecimentos. Então, muito obrigado, de verdade, foi um prazer enorme estar entrevistando vocês essa noite. Muito obrigado. Obrigada, eu gostei bastante. Tomara que a gente faça outras, né, dessas conversas. Assim, né? Foi muito bom. Muito bom. Com certeza. Obrigada, Thaís. Obrigada, professora Margarete. Eu acho que foi bem esclarecedor no sentido de possibilidades e limites também. Acho que é importante mergulhar de cabeça sabendo onde é que tá pisando. Exato. Muito obrigada, foi uma honra muito grande participar desse bate-papo com as duas. Muito obrigado. Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Cássio Amador. Músicas utilizadas: Temple of Endless Sands, de Darren Kurtz,
disponível em www.darrencurtismusic.com, e Teen Happy Days, de FSM, disponível em fsmteen.bandcamp.com. No próximo episódio, não deixe de ouvir um passeio pelo Egito Antigo a partir da vila de Deir al-Medina, com a professora Margaret Bax. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!